Olá, tudo bem? Estamos aqui, você já deu uma respirada, mas ainda temos muita coisa para ver hoje, tá? Então vamos agora continuar a nossa revisão com a segunda parte da revisão de classes de palavras, certo? Artigo é uma palavra variável e ele costuma vir antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Vamos pegar aqui a classificação, definição, artigo. Definido. Determina os substantivos de maneira precisa. E são basicamente 4. O, a, os, as. Certo? Apenas 4. E de maneira precisa. E indefinido. Determina os substantivos de maneira vaga. Certo? Um, uma, uns, umas. Difícil? 8 palavras, difícil? E aí vamos ver uma aplicação de como ela acontece. De repente apareceu um cavalo. O cavalo pertencia a uma fazenda. A fazenda ficava próxima dali. E aí vemos que se repete a palavra cavalo. Isso não é à toa. Só que eu vou primeiramente, quando eu apareço e apresento o cavalo, ele aparece com um artigo indefinido. Quando eu vou me repetir ao cavalo novamente, ele vai aparecer no artigo definido. Certo? Mas nós vemos que tem outra palavra que se repete, que é a fazenda. E não é um reality show da Record. Mas nós, quando nos referimos primeiramente à fazenda, ele aparece novamente com o artigo indefinido. Quando eu vou me referir novamente a essa fazenda, eu uso o artigo definido. Então, é basicamente com esse tipo de tratamento que nós vamos ter os artigos sendo tratados na língua portuguesa no geral. E vamos à flexão, que é muito simples, que é muito parecida com o substantivo. No caso do gênero masculino, os, e uns. Gênero feminino, a, as, uma e umas. Certo? Em termos de número, singular, o, a, uma. E plural, os, as, uns, umas. Difícil. Passemos então para o adjetivo. É aqui que a porca torce um pouquinho o rabo, mas você vai ver que vai ser de leve. Também é uma palavra variável e expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Meu Deus do céu, de novo esse negócio de encaixar em substantivo. Calma, cocada. Vamos procurar e ver direitinho. Primeiramente falando sobre a formação, que vocês vão ver que vão tirar de letra isso. Então vamos ver primeiramente a questão da formação do adjetivo. Definição, exemplos, começando pelos adjetivos simples, formado de um só radical, como é o caso de brasileiro, escuro e amarelo. E composto formado por mais de um radical. Brasileiro, por exemplo, pegando o mesmo exemplo, a mesma estratégia que usamos para o substantivo. E digamos que tenhamos o lusitano. Também são duas palavras, que afinal brasileiro nasceu em Portugal, Brasil, e lusitano nasceu em Portugal. Opa! Mas é possível que tenhamos alguns encontros, algumas associações que possam servir tanto ao Brasil quanto a Portugal. Então nós costumamos dizer que isso é um encontro luso-brasileiro. Tranquilo? Vamos continuar, temos mais um pouquinho, como é o caso de escuro. Alguma coisa escura, e especialmente se for uma cor como o azul escuro. Então, posso dizer que, por exemplo, eu posso usar uma camisa, um tênis azul escuro, certo? E indo mais adiante, temos amarelo, que pode também ter uma cor definida, por exemplo, amarelo canário, que é um tipo de amarelo, como outros amarelos nós temos por aí, certo? E temos também em termos de formação, aquela mesma questão dos afixos. Afixos não, perdão. É isso mesmo, dos afixos. Dá origem a outros adjetivos quando é um adjetivo primitivo. No caso de belo, magro e feliz. E adjetivos derivados quando derivam de substantivos, de verbos, até mesmo de outro adjetivo. Então nós vamos ver uma sequência muito interessante para lembrarmos.
Por exemplo, o belo, se nós pegarmos o sufixo íssimo, vamos ter belíssimo. Magro, se nós colocarmos o sufixo elo, nós vamos ter magrelo. Feliz, geralmente a gente está feliz, né? Legal, mas às vezes a gente fica meio infeliz. Eu acrescentei o prefixo a feliz, então passei a ter infeliz, derivado de feliz. Vamos ver agora uns casos que derivam de outras características, de outras palavras que não são outros adjetivos. Comecemos por morte. Deus nos livre e guarde. Mas, de qualquer forma, a morte é um substantivo, até porque eu consegui colocar o artigo antes. Mas se eu coloco o sufixo ao, eu posso dizer que alguém é mortal. Todos nós somos mortais. Então, temos aqui uma característica de qualquer pessoa, ou de qualquer ser vivo. Vamos pegar outra palavra que é derivar, que depois a gente vai ver que é um verbo. Se eu colocar o ado, que afinal nós estamos trabalhando com adjetivos derivados, nós vamos ter a palavra derivado. E por aí vai. Vamos prosseguir. Vamos ver agora as flexões, começando pela flexão de gênero. Definição e exemplos. Também temos adjetivos uniformes, que tem uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino. No caso de homem feliz e mulher feliz. Conflito e... tá vendo? Feliz não muda em nada, seja para homem, seja para mulher. E a mesma coisa a palavra político-social. Vocês temos aí conflito, masculino, desavença, feminino, político-social, tendo a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Certo? Biforme. Tem duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. No caso de masculino, vocês têm também uma situação muito parecida com o substantivo, que é o caso de cheio, bom e norte-americano. E feminino, cheia, boa e norte-americana. Percebam que aí vocês têm basicamente a desinência o para marcar o masculino, e em alguns casos vocês vão ter uma modificação um pouco maior, como é o caso de bom em relação a boa. Vocês veem isso em cheio e em cheia. E outra coisa que é importante, que quando tivermos um adjetivo composto, no geral, o que vai para o que tem mudança é justamente a última palavra, o último radical. Em termos de número, pegar exemplo: singular, bom, boa, feliz, verde claro. E é claro, acrescentando o S, nós temos plural: bons, boas, felizes e verdes claros. Verde claros. As mesmas regras que nós tínhamos para o substantivo, mas sua maioria são aplicáveis para o adjetivo. Certo? Como nós vemos aí, em bom, vira OM, vira ONS. Você tem o acréscimo de S em boa. Você tem o ES em felizes e claros, por uma questão também de ser a última. Vamos ver agora a questão do grau. O grau nós temos basicamente o grau comparativo, começando pelo comparativo de superioridade, que é o que a gente precisa ver com uma certa cautela. Por exemplo, sou mais alto do que você. Eu sei que muitos são mais altos do que eu, mas de qualquer forma vamos por partes. Mais alto do que você, que indica esse grau de superioridade em termos de comparação. Estou comparando eu com você. Ou aí nós temos alguns problemas, que afinal é muito comum vocês falarem coisas do tipo sou mais bom do que você. E a gramática costuma fazer uma pequena adaptação. Mais bom nós substituímos por melhor. Vamos ver outros casos. Sou mais mal do que você. Mais mal também não é muito bem visto pela gramática. Então nós costumamos substituir mais mal por pior. Então parece que é inferioridade, mas não. É maior na maldade. Então por isso que é pior. Sou mais grande do que você também não é bem visto pela gramática. O mais grande vira maior.
Da mesma forma, mais pequeno, que apesar de pensar em inferioridade, mas como começamos com mais, nós podemos dizer que sou, em vez de mais pequeno, sou menor do que você. Certo? Vamos ver agora o comparativo de igualdade. Sou tão alto como você, quanto você ou quão você. Portanto, nós podemos ter como, quanto, o quão, desde que eu tenha o tão junto. E o de inferioridade já usa o menos. Por exemplo, eu sou menos alto do que você. Portanto, não tem como confundir com mais. É o único cuidado que a gente tem que ter. E aí, lembrando, quando eu uso mais, indica o comparativo de superioridade, o tão indica igualdade e o menos indica inferioridade. Certinho? E temos também o grau superlativo, começando pelo absoluto. O secretário é muito inteligente, ou seja, ele é o mais inteligente de todos, ou ele é inteligentíssimo, que em vez de usar duas palavras, eu vou usar uma só, acrescentando o sufixo íssimo ao adjetivo inteligente. E o relativo é em relação aos outros. Ela é a mais bela da sala. Quem se candidata? Por mim, todas. Então, por mim não tem essa coisa de ser a mais bela ou a menos bela. Para mim todas são belas. Então vamos bola para frente. E tem o caso de também relativo de superlativo de inferioridade. Ela é a menos bela da sala. Para mim também não existe. Para mim todas são belíssimas e vamos parar por aqui. Certo? E aí vamos estudar uns seguintes casos antes que a gente esqueça. Estudante, escola e aula. Aqui é um caso que a gente precisa ter muito cuidado. Vamos pensar em vocês que são estudantes de Teresópolis. Vocês estudam numa escola do campo e a aula é de português. O que nós precisamos estar atentos aqui? Nós podemos fazer uma adaptação para total entendimento. Por exemplo, temos aqui estruturas semelhantes. Temos um substantivo, uma preposição e um outro substantivo. Preposição a gente vai estudar melhor depois, tá? Mas não se preocupem, mas vocês a maioria sabem o que é. Então vamos ver caso a caso. Vocês têm aí esses substantivos: estudante, escola, aula, Teresópolis, campo, português. Percebam a posição que está cada palavra. Estudante, escola e aula de um lado, Teresópolis, campo e português de outro. E temos as preposições de e de. Perceba que aí você tem o campo, mas o importante é que a gente perceba uma coisa. Qual substantivo é o principal de cada uma dessas expressões? Estudante, escola ou aula, ou Teresópolis, campo e português? Não congelei, estou apenas dando um tempinho para vocês pensarem. Acertou quem optou pela primeira parte. Estudante, escola e aula. Certo? É quem a gente vai olhar com um carinho maior, porque depois nós vamos ter que analisar o seguinte. Esse conjunto preposição com substantivo equivale a um adjetivo. E vou provar! Afinal, e vamos pensar um pouco, porque afinal um estudante de Teresópolis é um estudante teresopolitano, certo? Ou você usa estudante de Teresópolis ou estudante teresopolitano. Isso equivale, ou seja, quer dizer exatamente a mesma coisa. Existe uma outra forma também de você identificar. Nesse caso, vocês vejam que Teresópolis e teresopolitano não é muito diferente uma da outra. Mas quando a gente trata de escola do campo, nós podemos utilizar o adjetivo rural. Certo? É a única coisa que acontece, que às vezes a palavra está relacionada, como Teresópolis com teresopolitano, que é um adjetivo pátrio da cidade de Teresópolis, ou eu uso uma outra palavra cuja raiz geralmente vem lá do latim ou do grego, que é o caso de rural. E aí temos um caso polêmico. Afinal, aula de português, que é a que nós estamos tendo. Mas seria uma aula portuguesa? Portuguesa? Português é aquilo que vem de Portugal, certo? Portanto, eu não tenho um equivalente para a aula de português. Eu não tenho um adjetivo
equivalente para substituir de português. E certamente vocês podem procurar na internet diversos casos que a gente costuma trabalhar em sala de aula das locuções adjetivas que podem ser estudadas. Isso nós chamamos de locução adjetiva, ou seja, que é esse agrupamento de palavras em que nós temos um equivalente ao adjetivo. É importante que nós tenhamos isso bem trabalhado. Bom, ainda tem mais, então vamos dar um tempinho, respirar um pouco e vamos para o próximo vídeo já já.